Muito boa tarde. Inicialmente, eu agradeço muito ao Amerinho, como a gente chama carinhosamente, né, pelo convite de estar aqui no Alegrete, município que eu não conhecia, e que tenho e fiquei com a melhor das impressões, pela forma tão carinhosa, tão acolhedora do Regis e dos que o acompanham, no sentido de que nós nos sentíssemos em casa, tanto o Regis como eu. Como falou o Homerinho, estaria conosco Paulo Estivalé Flores Pinto, que é do Alegrete, mas depois ele foi para Santiago do Boqueirão, como a gente chama, né, Santiago. O pai dele era militar e acabou ficando lá. Ele sempre diz que ele é do Alegrete, mas tem dois corações, né, Santiago e do Alegrete. Então, dizendo isto, eu pediria com muito carinho àqueles que estão no fundo, para poder melhor acompanhar o PowerPoint e construir uma linha de raciocínio comigo que ficasse mais à frente. Me lembro quando a gente era aluno, quando a gente queria dar uma escapadela ou não prestar atenção, a gente ficava no fundo da sala, né? Ou para tirar a figurinha para cá, figurinha para lá, não é o caso, mas, enfim. Né? Bom, eu começaria falando de que este ano de 2022 é um ano muito significativo para Porto Alegre, nossa capital, e para o Rio Grande do Sul. Para Porto Alegre, porque nós estamos, nesse ano, comemorando 250 anos da fundação de Porto Alegre. Porto Alegre ela foi povoada antes de 1772, que é o marco que, neste ano, dá 250 anos. Mas qual é mesmo a explicação que se dá para Porto Alegre dos seus 250 anos? É que, mesmo que houvesse povoadores naquela área, né, próximo, ali a Viamão, no porto de Viamão, que é o nosso porto, Alegre, que ficou alegre por conta do trigo plantado pelos açorianos em chácaras, no que seria a Cidade Baixa, onde eles moíam o trigo, né, em Azenha, daí o bairro Azenha, ou na parte mais alta, seguindo a Santa Casa de Porto Alegre, onde eu trabalho como historiadora, pega-se a Independência, tu estás no alto e lá os moinhos de vento moíam o trigo que os açorianos plantavam. E essa produção do trigo comercializada no Guaíba deu uma movimentação tão grande que o antigo Porto de Viamão, depois Porto do Dornelles, por conta do Jerônimo de Ornelas, né, que era dono de terras desde lá, quase Viamão, vindo Protásio afora até a ponta do gasômetro, era a propriedade, era a sesmaria dele. Né? E não que não houvesse do lado Dionísio, o Sebastião Chaves, outros sesmeiros, né? Mas ele é mais lembrado por conta de que ele era o dono justamente da península, daquela ponta de que quem sai da Santa Casa, ele pega Salgado, pega Riachuelo, pega a Mauá, pega a Água da Praia e para lá no gasômetro. Né? Então, aquela área era o centro, que hoje o centro histórico era dele. Então, ele ficou muito simbolicamente representando para alguns como fundador de Porto Alegre, mas não é bem assim. É porque não tínhamos, até 1772, uma circunscrição geográfica que delimitasse o que era o porto, né, no caso Alegre, e que vai ser a primeira circunscrição eclesiástica, a criação de uma freguesia, que é uma área onde o pastor, o padre, ia atender os seus fregueses. Né? No caso, batizar, casar, fazer a extrema-unção quando dava, né? Ou já, no cemitério, ia lá rezar pelo falecido. Então, né, a freguesia de Porto Alegre foi criada no dia 26 de março de 1772. É o primeiro, né, território delimitado, por isso que ele é considerado, né, essa data é considerada a fundação de Porto Alegre. Então, esse ano a gente está comemorando essa data, essa efeméride importante para a nossa capital. E, para o nosso caso, que nos traz aqui o Regis, que é a autoridade do governo dos Açores, para quem estava aqui hoje de manhã, né, o Regis, né, ele é a autoridade do governo dos Açores, do presidente dos Açores, aqui no Rio Grande do Sul. Então, ele realmente representa o governo, né, de uma região autônoma de Portugal, como é a da Madeira, depois a gente vai falar. E o Regis, né, foi o que liderou, como ele vai falar depois, a criação de uma Casa dos Açores aqui no Rio Grande do Sul.
Isso já faz alguns anos, não vou roubar a fala dele, né? E, desde que a casa foi criada, ele me chamou para ser a diretora, a coordenadora do Departamento de História. Por conta já... Tá bom, obrigada. Sempre gentil. Por conta já de uma preocupação, como historiadora, de trazer à luz o conhecimento de um grupo europeu que se dizia esquecido. Tanto é que, quando os açorianos vieram para na América do Sul, do extremo sul, da fronteira sul do Brasil, lá eles diziam que os açorianos tinham ido para a terra dos esquecidos, porque nunca mais deram notícia. Então, isso há quantos anos? Há 270 anos. Então, nesse ano, nós estamos recordando e reafirmando a importância de um grupo europeu que veio para o Rio Grande do Sul na pior das circunstâncias. E, infelizmente, é o menos conhecido e reconhecido. E eu sempre digo, como historiadora, né, que sou há muitos anos e não trocaria minha profissão por nenhuma outra, porque eu amo ser historiadora, que uma das funções da história é fazer justiça e fazer reconhecimento. E, para que a gente possa fazer justiça e reconhecimento, nós temos que conhecer. E, por conta de não conhecer, a gente comete muitos erros, a gente diz muita bobagem e muita injustiça por exatamente não ir buscar a verdade, né? Então, nesse sentido, eu quero dizer que, no Rio Grande do Sul, e vocês estão na fronteira do extremo sul do Rio Grande do Sul, né, na área de campanha, na área aqui de fronteira, né, com o Uruguai, e a gente pode falar do lado da Argentina também, né, a gente sempre teve uma leitura mais dos pelo duro, né, porque, na verdade, o Rio Grande do Sul é um estado multiétnico, é um mosaico multiétnico, porque para o Rio Grande do Sul vieram muitos grupos europeus, notadamente a partir ou após a nossa emancipação política. Eu não uso independência porque o Brasil não se independizou, né? Quem trabalha com história, a gente ficou dependendo da Inglaterra depois de 1822, né? Então, a gente se emancipou politicamente de Portugal. Então, a casa já estava arrumada, já estava delimitada, né? A nossa geografia brasileira, mais ou menos já como ela é hoje, né? E, a partir dali, nós começamos a receber vários grupos europeus. Alemães, aqui no caso do Rio Grande do Sul, né? A partir de 1824, alemães para o Vale do Rio dos Sinos, bem situados, à margem do rio, facilmente, né, poderiam escoar sua produção. Então, lógico, e rapidamente eles tinham, né, uma boa situação, que o Rio Grande de São Pedro passou a ser uma província que passava a ser exportadora com produtos agrícolas dos alemães, né, em várias levas. E aí nós temos depois, lá em 1875, os italianos que chegam, né, já numa situação mais difícil, no Peral dos Rios das Antas, né, na Serra, e depois deles poloneses, russos, nós temos suíços, nós temos suecos, nós temos vários grupos europeus, cerca de 13 grupos europeus que vieram para o Rio Grande do Sul e deram uma configuração, né, poliétnica muito significativa, muito interessante. E essa história da imigração bem-sucedida dos alemães e dos italianos, né, ela sufocou, ela acabou encobrindo, colocando um véu sobre aqueles que vieram antes, né? Aqui para o Rio Grande do Sul, né, vieram muitos do continente, que é exatamente aquela área que fica na Península Ibérica, colada com a Espanha, que é aquela ponta que avança no Atlântico, né, que é aquela tira Portugal e, do lado, que nós vamos mostrar o mapa depois, a Espanha. Então, a Península Ibérica reúne esses dois países. Eles foram se fazendo juntos, né, e se independizando e se organizando juntos. E, a partir, então, daquela área do continente, nós temos aqui no Rio Grande do Sul muitos povoadores que vieram de trás dos montes. É uma área do nordeste de Portugal. Então, nós temos muito transmontinos aqui no Rio Grande do Sul.
Claro, temos outros esparsos, né? Braga, aquela região minhota aqui do norte de Portugal. Nós temos muito braguenses. Eu trabalho na Santa Casa como historiadora há 36 anos, e muitos dos irmãos que compuseram a Irmandade da Santa Casa de Porto Alegre, muitos são de Braga, muito, daquela região ao redor ali do Minho, muitos minhotos, muitos mesmo. Então, assim, nós temos muitos continentais que acabaram se misturando com os índios, com os africanos, né, como mão de obra escrava, que para cá foi trazida, né, como força de trabalho escrava. E nós vamos ter, né, na formação do Rio Grande do Sul, né, muitos descendentes daqueles que estavam em outras capitanias do Brasil, né, que vieram principalmente por conta do ciclo do tropeirismo. E aqui, essa região era uma região tropeira também, como era a minha Santo Antônio da Patrulha, onde foi criado um pedágio, a Guarda Velha de Viamão, onde se cobrava, né, o quinto sobre cada cabeça de mula, que era trazida do norte da Argentina, percorria o Uruguai, o norte, né, o litoral do Rio Grande do Sul, e aí o terceiro caminho era o da Guarda Velha, que é a Santo Antônio da Patrulha, pegava Lages, Curitiba e a Sorocaba, onde os mineiros das Gerais iam comprar as mulas para melhor transportar o ouro. Então, nós temos muitos destes tropeiros que acabaram se arranchando, se fixando, né, e se miscigenando com aqueles que vão se colocando nesse território que não era de Espanha. Então, eu faço esse contexto para a gente entender mais aonde é que entra, aonde é que se colocam os açorianos. Então, para dizer isso, eu quero também, antes de iniciar a minha apresentação, eu quero agradecer a presença do presidente da Câmara. Eu vejo que ele é de força mesmo, ele comparece, né? Ontem nos recebeu, e hoje de manhã estava, e agora à tarde é o que eu enxergo no momento de autoridade, tem outras. Eu agradeço pela presença junto com os demais que aqui estão prestigiando nesta tarde, né? O quão é importante que uma administração conheça o seu lugar para melhor ser um gestor, um administrador e alguém que faz o melhor para o seu município, né? E a história é o principal pilar para o desenvolvimento de qualquer município, de qualquer instituição, como é o caso da minha Santa Casa, que estava no fundo do poço na década de 70, 1970 para 80, e foi a partir da ação de historiadores, da qual eu fazia parte dessa equipe, onde o arquivo ficava num porão, onde jorrava a água do laboratório de águas servidas e sujas, que aquela gestão percebeu de que o arquivo tinha que receber um lugar especial e que aquele arquivo era, na verdade, a condição primeira para aqueles que trabalhavam na instituição se apropriar da importância daquela instituição, para todos abraçarem a Santa Casa, para ela se reerguer e difundir essa história para fora, para que o Rio Grande do Sul abraçasse aquele patrimônio que é a Santa Casa e a sua produção, no caso, documental. Então, assim é um município. Hoje eu dizia para o Regis, quando eu cheguei aqui, né, hoje é 7 de outubro. Em 7 de outubro de 1809, o Rio Grande do Sul foi dividido em 4 grandes municípios. Rio Grande, a nossa primeira capital, né, criada a partir de 17 de fevereiro de 37, 1700. Né? Porto Alegre, a nossa terceira e, acredito, definitiva capital. A Rio Pardo, a fronteira invicta, e a minha terra, que é Santo Antônio da Patrulha. Dentro da minha antiga Santo Antônio, hoje tem, com Santo Antônio, 78 unidades municipais. Então, como que a gente tem que conhecer desde os pequenininhos, e é de pequeno que se torce pepino, para que as crianças, né, aprendam sobre a história do seu lugar, para mais amá-la e mais fazer por ela. Porque ninguém ama, né, o que não conhece, ninguém reconhece, dá valor, se desconhece. E quando o Homerinho, então, nos colocava em fevereiro, quando ele estava numa reunião conosco, a chamado, né, do Regis, lá em Gravataí, onde é a sede da Casa dos Açores, e ele nos colocou o quanto de representação açoriana tem aqui no Alegrete, né? E aí se entusiasmou para fazer esse encontro. E nós, a princípio, apesar das 8 horas de viagem, né, saímos na quarta de noite, depois de um dia de trabalho, e pegamos o nosso ônibus às 11h30 da noite e enfrentamos a estrada para aqui estar, para compartilhar um pouco desse conhecimento, que é a nossa, né, o nosso compromisso como Casa dos Açores.
E, nesse ano, a gente já fez algumas ações para difundir a importância da açorianidade no nosso Estado. Nós realizamos, animada pela esposa do Regis, que é açoriana, né, que há 25 anos, mais ou menos, ele vai depois contar, ela casou com o Regis, né, ela é da Ilha Terceira, tem um filho, Francisco, e ela veio para o Rio Grande do Sul. E até o ano passado, a Carla, ela era a presidente da casa, ela criou um projeto onde colocavam ações de artesanato, e ela me chamou para fazer uma cartilha para crianças sobre a história dos açorianos do Rio Grande do Sul. Eu me vi em estreitas, porque eu tenho muitos livros publicados, muitos trabalhos feitos, escritos e tudo mais, nunca escrevi para criança. Num primeiro momento, fiquei travada, mas depois eu digo, não, vamos lá, né? E eu tenho um neto de 12 anos. Na ocasião, ele estava com 10 para 11. E aí eu dei para ele ler, ele mora em Brasília, então eu dei para ele ler a historinha, ele dizia, vovó, eles chamam de vovó, né? Vovó, aqui eu não estou entendendo, claro, ele não é daqui, então a gente teve que meio que explicar, e ir ajeitando, aprumando, para que ele pudesse ficar com a compreensão. Então, nós lançamos, neste ano, uma cartilha, a Casa dos Açores lançou uma cartilha, que hoje até o Regis aproveitou e já ofertou para a Escola do Legislativo, daqui do município de Alegrete, essa cartilha, que ela está no formato em papel, mas ela está no formato e-book também, né, um livro virtual, no site da CAERGS, né, Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul. Então, ela é uma cartilha que tem cerca de 60 páginas, mas que serve para adultos também, para ler, para se apropriar de uma história tão importante, tão significativa, especialmente para este município, que tem cerca de 30% da população de base açoriana. Nós realizamos também, esse ano, dos 270 anos do povoamento açoriano, o segundo encontro de História e Genealogia, né, açoriana no Rio Grande do Sul, ali na minha Santa Casa, no Centro Histórico, na Avenida Independência 75, bem do lado do Hospital de Transplantes Dom Vicente Scherer. Ali tem 8 casinhas geminadas, sobradinhos, e ali nós temos o nosso centro histórico, onde tem arquivo, onde tem museu, tem biblioteca, tem um teatro para 274 lugares, tem laboratório de restauro de documentos de arquivo para documentos de museu, tem uma sala de ação educativa, né? Nós temos 2 salas de exposição de curta, com a ideia de que tu vai na Santa Casa não só porque está doente, vai para não adoecer através da história, através da cultura, né? Então, nós realizamos o segundo encontro, o Amerinho estava no primeiro, em 19, ele e a Ana Cândida estiveram lá prestigiando e tudo mais, e nós fizemos o segundo, né, no mês de junho. E, naquela oportunidade, nós lançamos um guia de fontes documentais, porque muitos querem pesquisar a genealogia, a história dos Açores, e está tudo muito esparso. Porque, se tu vai no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, situado no antigo prédio dos Correios e Telégrafos, na Praça da Alfândega, lá vocês vão encontrar a lista dos alemães, a lista dos italianos, dos poloneses, dos prussos, dos russos, e por aí vai, que vieram. Né? E dos açorianos tem que estar pegando agulha no palheiro, no meio de montes de documentos, né, que lá tem, né, e que é difícil de encontrar, porque no século XVIII, o Rio Grande do Sul não era de Portugal, era de Espanha, como a gente vai recordar. Né? Então, a gente levantou fontes documentais dos municípios mais antigos do Rio Grande do Sul, e só no Alegrete tem 4, né, entidades, instituições que têm documentação, que estão ali listadas, né, com possibilidades de pesquisa, né, dentro deste guia. E assim, São Gabriel, da Geni também, e de outros municípios. Nós levantamos cerca de 50 municípios, levantamos todas as dioceses antigas, os institutos históricos com seus acervos, né, e este guia deu mais de 300 páginas, está no site do CHC Santa Casa, para quem quiser pesquisar, fazer, né, a sua busca genealógica, sabe onde encontrar batizados, casamentos e óbitos nos arquivos das dioceses mais antigas do Rio Grande do Sul. Né? E nós estamos organizando, e eu já deixo o convite agora, para um outro evento que nós vamos fazer também na Santa Casa, que vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. É uma sexta, um sábado e um domingo. Vocês vão adorar estar lá conosco, né? É um lugar bem aprazível, bem legal. E vai estar o presidente dos Açores,
que vai estar lá abrindo os trabalhos, juntamente com o diretor regional das comunidades, que hoje pela manhã falou, o doutor José Andrade, que é uma simpatia, tanto o presidente como, né, o diretor são muito simpáticos, muito acolhedores, e eles vão estar abrindo os trabalhos, junto com o Regis, que é conselheiro, e é a presidente da Casa dos Açores, né? E, internamente, na casa, ali, eu vou estar coordenando o evento, na preparação, estou fazendo isso, e também ao longo do evento. E o que a gente pensou para este evento? Ao invés de termos palestrantes convidados, a gente está estimulando que as pessoas apresentem o seu trabalho ou os seus trabalhos, suas pesquisas, suas origens. Né? A Geni, por exemplo, já está inscrita, do São Gabriel. Ela já se inscreveu, mas ela pode inscrever 2, 3. O Homerinho já disse que tem 4, 5 para apresentar. Então, cada um terá 10 minutos para que a gente possa dar tempo, que seriam 76 espaços de 10 minutos cada um, que é um comunicado mesmo. Olha, meu trabalho é sobre a ancestralidade da minha família, de São Gabriel, né? Principalmente elas vieram das ilhas tais e tais dos Açores, certo? Hoje nós podemos dizer que São Gabriel tem tantos por cento da sua formação dos Açores, e mais alguns dados, e terminou os 10 minutos. E aí, quando chegar em abril, terminando o evento, né, eu vou mandar um e-mail para todos os que se inscreverem. Eu vou mandar, então, um e-mail com as regras do texto e o prazo máximo, que é ali na primeira semana de abril, para que todos entreguem os seus textos, e o conjunto desses textos nós vamos lançar um e-book no final do ano que vem, lá pela nossa Casa dos Açores. Né? O ideal seria com um papel, mas hoje está um pouco difícil conseguir grana. Né? Então, a gente, pelo menos, garante um e-book, porque esse diagrama, né, no formato texto, e se permite que em qualquer parte do globo terrestre alguém possa conectar com este, né, e-book. Então, eu estimulo a cada um dos que estão aqui presentes, ou que sabem que têm amigos, parentes, conhecidos, que tenham, né, a sua origem açoriana, né, que se inscrevam no nosso site, CHC Santa Casa, né, e lá vai estar lá o nosso encontro Raízes Açorianas do Rio Grande do Sul, e aí vai estar o formulário eletrônico lá, preenche os seus dados, coloca o título da sua fala, um resuminho de 10 linhas. Se quiser fazer a segunda inscrição, ali mesmo já faz. Tá? E aí estarão conosco lá, convivendo, trocando, né, nesses 3 dias, nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Termina ali por volta, no domingo, lá por volta de 1h30, para que as pessoas do interior possam retornar mais tranquilamente. Eu sei que o Homero, com certeza, vai capitanear outros aqui, alegretenses, né, para fortalecer esse baita chão, não é verdade? Então, dito isso, nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Eu espero que os que não vieram lá do fundo consigam ver, mas vamos seguir o baile. Tá? Bom, então, nós vamos iniciar a nossa apresentação trazendo, então, uma retrospectiva da trajetória dos açorianos no Rio Grande do Sul, né, de uma história muito rica, muito ampla, muito, né, eu diria, importante, significativa, que não vai ser em 1h30, 2 que a gente vai conseguir dar conta. Então, fiz recortes para que a gente possa melhor, né, potencializar esse tempo que a gente vai ter agora. Né? Então, eu começo colocando que essa história de 270 anos, até, na verdade, há poucos anos atrás, ela era visível, mas não sabida que era açoriana, como a gente vai mostrar. Muita gente convive com traços culturais açorianos e, eu não sabia que isso era açoriano. Né? Então, esta visibilidade, né, esse tirar o véu para mostrar, né, a cultura e a história dos Açores, vem sendo um trabalho bem intensificado, não só por mim, mas por outros historiadores na academia e fora dela, como é o caso do Homerinho aqui, né, no Alegrete, com seu entusiasmo, sua dedicação e seu fervor à terra, tem feito o máximo possível, né, para exatamente mostrar a relevância do papel na formação social humana e antropológica deste lugar, o quanto que os açorianos, né, têm a mostrar e a ser, né, reconhecido. Então, como eu já disse, né, nós, aqui no Rio Grande do Sul, somos formados por um verdadeiro mosaico étnico-cultural, muito rico, muito diversificado, e é preciso identificar nesse mosaico quais são as pedrinhas aí que pertencem aos Açores. Aqui eu tenho o mapa mundi, certo?
E aqui vocês estão vendo, nesse mapa mundi, aqui, ó, essa tirinha, aqui é a Península Ibérica. Essa mais escurinha é Portugal, e do lado é Espanha. E aqui está o arquipélago dos Açores. Da Madeira está mais próxima aqui da costa africana. Então, está entre a Europa e a América, 9 ilhas situadas no Atlântico. Portugal continental, né, tem 2 áreas insulares. Uma que é o arquipélago da Madeira, com 2 ilhas, mais de uma já é um arquipélago, que é a Madeira e Porto Santo, que também são lindas, maravilhosas, paradisíacas, e o arquipélago dos Açores, com 9 ilhas. Eu moro na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Eu sou de Santo Antônio, vou todos os finais de semana. Esse final de semana não deu para ir, estou aqui, com muita alegria. Então, na Cidade Baixa, tem um edifício chamado Ilha dos Açores. Eu já, na correria, não consegui ainda parar lá para perguntar, mas qual delas? É o Faial, é o Pico, é a Graciosa, é São Jorge, é São Miguel, qual delas? Então, a gente ouve no imaginário, no dia a dia, as pessoas, por não saberem, desconhecerem, eu vou na Ilha dos Açores, mas, então, é um arquipélago de 9 ilhas. Tá? Então, elas estão situadas, né, aqui, no meio do oceano. E eu quero chamar a atenção que, do arquipélago, para várias áreas do nosso Brasilzão vieram açorianos. Para a fronteira norte, já no século XVII, nos 1600, Portugal queria conquistar a Grande Amazônia. Desde 1605, inclusive, manda uma caravana atravessar o Amazonas, né, na direção do Peru, para exatamente conhecer e reconhecer a importância daquela área para incorporar. E vieram dos Açores, nos 1600, muitos insulares, muitos ilhéus, para o Maranhão, para o que seria o Pará e Amapá. Amapá, basicamente, são açorianos. Macapá, que é a capital do Amapá, basicamente são açorianos. Se aqui nós temos 30% de açorianos, lá pode dizer que são uns 80 ou mais. E a gente não sabe, né? Porque essa é uma história pouco divulgada. Então, não só lá para o norte, né, vieram, para Pernambuco, e para a fronteira sul, leia-se Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vieram no século XVIII, nos 1700, que eram as 2 pontas de fronteira viva que Portugal, né, sempre alçou para conquistar, para fazer esse Brasilzão. Onde eu dizia na Câmara de que, quando a gente quer contar uma piada de burro, a gente evoca Portugal. Sabe aquela piada? E aí vem a do português, que é um burro, né? Na verdade, Portugal foi estrategista. Foi fantástico na sua estratégia de fazer o Brasil continental como ele é. Enquanto a Espanha se preocupava em fundar grandes cidades portuárias, como Buenos Aires, Assunção, Montevidéu e assim por diante, o que fazia Portugal? Ia que nem formiguinha, largando Sesmaria para lá e para cá, ó. Em seu nome, largava, né, concedia terras, porque aqueles que ganhavam terra se transformavam em defensores daquele território, porque tinha ganho, e, diretamente ou indiretamente, estava garantindo um território para Portugal. Quer mais estrategista que isso? Então, para a fronteira sul, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, vieram os ilhéus a partir do século XVIII, né, que são os anos 1700. Tá? Mas eu falava que são 9 ilhas. 9 ilhas que saem do fundo do mar e despontam como bicos acima do mar. Então, nós temos aqui as ilhas de São Miguel, que é a maior delas, onde fica a sede do governo e onde fica a sede da Universidade dos Açores, onde hoje, né, a doutora Suzana Costa Goulart falou, né, e nós temos Santa Maria, que é a primeira descoberta. Então, essas são as 2 pontas, né, que nós chamamos as orientais, certo? Ela é uma pequenininha, todas elas lindas, paradisíacas. Eu sempre brinco e digo, com verdade, que se paraíso há na Terra, por ali. Aqui vocês têm, ó, uma imagem das 7 cidades. Né? Os vulcões entraram em erupção há milhões de anos, o morro perdeu a ponta, a lava saiu, e do fundo daquele morro, né, descoberto, emergiram lagos com gramínea ao seu redor. E os açorianos plantam a sua flor símbolo, que são as hortênsias. Então, são verdadeiros jardins, né, que se encontram e que se deparam, né, em todos os lugares. Hoje, no almoço, a gente conversava, né, Regis, ainda com a
esposa do Homerinho e da própria Geni, que diz que vai agora a Portugal, né, daqui a uns meses. Então, do quão bonito e o quão a gente se sente bem quando vai lá. Né, pelo acolhimento, pela natureza, por tudo. E por esses laços de pertença que a gente tem, né, com os açorianos. Então, essas duas ilhas são as orientais, certo? Aí nós temos as do bloco central, que é a terceira descoberta, São Jorge, que é essa linha comprida aqui, o Pico, a Ilha Negra, né? Que muitos vulcões em erupções entraram ao longo do tempo, que fizeram um processo de migração muito forte, o Faial, e nós temos a Graciosa. Então, Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa. São 5 do bloco central. E mais ao ocidente, nós temos as duas, Flores e o Corvo. O Corvo é a menorzinha, aquela que todo dia se conta quem nasce e quem morre. Sempre é na faixa dos 400 habitantes. O governo dos Açores, inclusive, propôs, há anos atrás, que os moradores do Corvo abandonassem a ilha, para que eles pudessem ser melhor atendidos em outra ilha, com hospital, quando, né, ficava grávida a mamãe, para ganhar nenê, e eles se recusaram. É a terra dos nossos pais, a ancestralidade, a relação de pertença. O que fez o governo? Fez um aeroporto para aquela pequena ilha de 400 habitantes. Então, nós temos que mudar o nosso olhar de respeito para com Portugal. Com certeza. Então, essas são as 9 ilhas, né, do arquipélago dos Açores. Né? Então, como eu dizia, os açorianos vieram para o Brasil desde o século XVII, para a fronteira norte, no XVIII, fronteira sul, no XIX, para vários espaços, e no século XX, especialmente para Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, nós encontramos, por exemplo, em São Paulo, tem a Casa dos Açores lá, muitos micaelenses, que vêm da ilha de São Miguel. Senhores e senhoras que vieram para cá na década de 1950 e que vivem intensamente a sua açorianidade lá em São Paulo. Tem terceirenses também, né, mas muitos micaelenses. Nós vamos no Rio de Janeiro, né, nós temos a Casa dos Açores, que é a mais antiga do Brasil, fundada, né, lá no Rio, e temos a Bahia. Né, para esses 3 estados, especialmente, vieram muito na década de 1950 para cá. Tá? Bom, vamos tratar da nossa diáspora. Quando se fala em açorianos, a gente tem na história dos Açores, sempre como marca fundamental, a diáspora, a partida, a saída. Porque são 9 ilhas vulcânicas, onde maremotos, terremotos, né, promoveram a busca de melhor condição de vida ao longo do tempo. E, como dizia a doutora, hoje de manhã, a doutora Suzana, né, especialmente nas ilhas ali de São Jorge, na Ilha do Pico, né, dessas ilhas do Bloco Central, menos, não tanto a Terceira, é onde nós vamos ter os pequenos proprietários, não tanto os sesmeiros, que são grandes propriedades. O que é uma sesmaria? Em torno de 13 mil hectares de terra. E uma data, um quarto de légua em quadro, como escreveu o Assis Brasil, o seu romance, é 272 hectares, é um minifúndio. Já quando vem o alemão, ele ganha em torno de 78 hectares, 72, 78 hectares. Quando vem o italiano, ganha 48. Aí ele tem 10 filhos para fazer mão de obra, para trabalhar na sua terra. Então, não é à toa que houve um processo de enxaimagem, né, de vinda para o oeste do Rio Grande do Sul, oeste Santa Catarina, oeste Paraná, pela divisão familiar na busca da sobrevivência. Tudo tem uma explicação, a história é a mãe de todas as ciências. Né? Então, a diáspora açoriana é um processo permanente. E nós tivemos lá no Faial, nós tivemos, na década de 51, um vulcão terrível que Capelinhos acabou afundando, né, o farol ali na beira do mar, e migraram para os Estados Unidos, para o Canadá. Então, hoje, tem mais açoriano fora dos Açores, né, Regis, do que dentro dos Açores, dentro das ilhas. Né? E os que foram para a América para eles é a América do Norte, né? Que é o Canadá dos Estados Unidos, serve na costa leste e oeste. Nós temos muitos açorianos bem-sucedidos que buscaram, né, uma saída diante dessa insegurança sísmica das ilhas, e outros tantos acabaram seguindo, né, e permanecendo. Vamos lá. Então, aqui nós temos dos Açores para o extremo sul do Brasil, que é Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.
E aí nós vamos lembrar do seguinte, vamos recordar das nossas aulas de história, né? O famoso Tratado de Tordesilhas, entre Portugal e Espanha, de 1494. Tudo que ficasse a 370 léguas de uma das ilhas de Cabo Verde, não se dizia qual delas, portanto, era um tratado impreciso, né? Cairia mais ou menos o que é hoje lá, Ilha do Marajó, Belém do Pará, e vinha morrer cá em Laguna, em Santa Catarina. Então, ou Rio Grande do Sul, ou Oeste Santa Catarina, Oeste Paraná, o Grande Centro-Oeste, a Grande Amazônia, era tudo de Espanha. Mas qual era o projeto que Portugal tinha e sonhou sempre? Fazer o seu domínio na área do que seria Buenos Aires. Então, aquela segunda linha esquerda aqui, ó, era o sonho de Portugal. Exatamente fazer avançar aquilo que era o Tratado de Tordesilhas e vir na calha da saída ali de Buenos Aires. Obviamente que os espanhóis fizeram de tudo para não entregar Buenos Aires, porque era por ali que saía a prata de Potosí, do que é hoje, né, aquela área da Bolívia e do Equador, onde havia muita prata, né? Então, esse era o sonho de Portugal. Então, falando da diáspora açoriana no século XVIII, da partida, né, qual era a situação nos anos 1700 de Portugal e suas ilhas, né? De um lado, nós temos o projeto, o desejo de Portugal de unir o Rio de Janeiro ao Rio da Prata, como eu disse. Queria fazer toda essa região até o Rio da Prata domínio português. Na sequência, o interesse da metrópole da ocupação das regiões de fronteira, diante dos riscos de confronto entre essas duas coroas. Então, tinha um projeto e vamos ocupar, vamos povoar para fazer a retaguarda portuguesa com povoadores. Já estão entendendo já o que virá depois com os açorianos, né? E começam as diligências, as providências das autoridades para povoar, né, essa nossa fronteira aqui no extremo sul, né? Qual era a situação dos Açores? Como é que estava o arquipélago dos Açores? Não vou falar do 17, quando foi lá para o norte, vou falar do 18, que refere-se ao Rio Grande do Sul e aqui a Santa Catarina. O rei, né, fazia o aconselhamento de que Ilhéus devessem partir para a América, no caso, extremo sul aqui, né, para que casais, famílias, viessem ocupar, saindo numa situação, né, inquietante pelos sismos, maremotos, terremotos, vulcões em erupção e carência alimentar, que eles viessem, então, né, para serem agricultores aqui no extremo sul da América. As consequências, como eu falei, das erupções, principalmente do pico, né, das ilhas centrais ali, isso destruía os cultivos e, com isso, não tinha comida para todos. Passavam fome. E, com a carência de alimentação e falta de condições, né, boas de sobrevivência, nós vamos ter ilhéus, né, açorianos pedindo para virem para cá, para sair das dificuldades e vir para a Terra Prometida. Então, o que prometeram para os açorianos quando eles, então, pediram para vir para cá? Pediram terra, pediram, né, sementes, ferramentas, para que, então, se organizar e constituir uma nova vida. Será que conseguiram? Primeiros momentos. Vamos voltar um pouquinho nos anos. Como Portugal tinha o intento de fazer do Rio da Prata, na saída ali em Buenos Aires, a sua fundação e o seu domínio, Portugal ousa fundar a colônia do Santíssimo Sacramento em janeiro de 1680, por Dom Manuel Lobo, servidor da coroa portuguesa. Obviamente, isso estava vis-à-vis, frente de Buenos Aires, isso foi uma afronta para os espanhóis, que, praticamente no mesmo mês, destruíram o forte que os portugueses ali criaram. E aí começam os embates de fronteira viva. Lutas, né, fronteiriças, com tratados, fazendo tratados, refazendo outros, e assim, no meio desse rebuliço, o que acontece? Lá em 1727, nós temos a sugestão, antes de vir para cá, né, de transferência de 500 casais de cada ilha para a colônia do Sacramento, para dar, né,
povoando, dá mais segurança a esse processo de conquista. E o litoral do Brasil meridional, que é o nosso extremo sul, entre o Rio de Janeiro e o estuário do Rio da Prata, estaria com ele sendo reforçado com este povoamento nessa fronteira viva. Então, na década de 1720, houve uma erupção muito, mas assim, fulminante na Ilha do Pico, e principalmente dessa ilha viriam para, né, a colônia do Sacramento, como vieram. Tá? Então, vamos olhar esse mapa. Eu adoro esse mapa. Esse mapa nos mostra, na verdade, o Rio Grande do Sul junto com o Uruguai. Ele é, sob o ponto de vista geográfico, perfeito, porque tu tem, na verdade, a fronteira divisória rios. Tá? Então, tu tem o Rio Uruguai, que é um afluente do Rio da Prata, sendo a divisória do que seria o Uruguai e o Rio Grande do Sul, com, né, a outra área restante, né, para além do que Portugal sonhava, né, para a Espanha. E isso aqui era o que Portugal queria. Ó. Queria pegar toda essa região aqui. Né? Então, aqui nós temos Buenos Aires, e, em frente, a colônia do Sacramento. Montevidéu e Maldonado. Rio Grande, o primeiro povoado oficial, por, né, José da Silva Paz, em 19 de fevereiro de 1737. Né? Temos ali Porto Alegre e Laguna, que era o limite, né, dividindo ali, depois do rio, né, Mampituba, certo? No nosso litoral norte ali. Né? Então, este mapa aqui, ele não mostra o Tratado de Madrid, como eu vou mostrar depois. Ele mostra o Tratado de Santo Ildefonso, que é de 1777. Portugal ficaria com aquela área do leste e todo o oeste do Rio Grande do Sul, que seria o Uruguai, né, em 1777, ficou para a Espanha. Mas eu trouxe esse mapa para mostrar que o intento português era de povoar toda essa fronteira aqui. Então, toda essa região de fronteira estava nos objetivos, nos propósitos, né, de Portugal diante da Espanha. Então, voltando, é bem isso aqui, quer dizer, na verdade, essa aqui seria a linha divisória, e não lá o Tratado de Tordesilhas. Tá? Bom, qual seria, então, o papel que acabou sendo destinado aos açorianos? Numa terra de embates militares, para onde eles foram enviados na busca de uma terra prometida, essa terra prometida foi uma terra, na verdade, do abandono aos açorianos. Porque, para eles, não foram dadas terras, nem ferramentas, nem as sementes quando aqui chegaram. O que acontece? Ao chegarem aqui, né, logo depois, né, a partir de janeiro de 1752, eles estão chegando. O Tratado de Madrid é de 1750. O que o Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha estabelecia? De que a área missioneira ficaria para Portugal. E que seria o Uruguai ficaria para a Espanha. Isso foi um ganho muito significativo no Tratado de Madrid, que foi uma recomendação de um brasileiro da cidade de Santos, São Paulo, o Alexandre de Gusmão. Ele disse para o rei, olha aqui, ó, vamos comendo pelas beiradas. Se o nosso intento é chegar até o Rio da Prata, nós vamos pegar, né, esse coraçãozão aqui, que é o leste do Rio Grande do Sul, que já, de alguma forma, já tinha vários assentados aqui com Seis Marias, e vamos pegar a área missioneira, e depois a gente vai chegar nessa fronteira sul. Né? Vamos pegar o Rio Uruguai como a fronteira natural, né, com a Espanha. Então, o Tratado de Madrid, estabelecendo isso, fez com que, né, dissessem aos jesuítas dos 7 povos, e é bom aqui acrescentar, que nós tivemos 2 fundações jesuíticas no Rio Grande do Sul. A primeira, de 1626 a 1641, com 18 povoações com jesuítas, de um conjunto de 30 povoados que pega o Paraguai, a Argentina, o Rio Grande do Sul. 18. Só que os bandeirantes paulistas, desde 1634, em busca de mão de obra para trabalhar nas lavouras de São Paulo, porque a mão de obra estava ficando muito cara em função da união das coroas ibéricas, Portugal e Espanha, né, entre 1580 e 1640. Então, chegar um escravo no Nordeste da Açúcar já era caro, imagina chegar aqui em São Paulo. Então, o que os paulistas fizeram? Vamos buscar índio que levanta, reza, faz a disciplina do trabalho. Índio civilizado, que é uma interrogação.
E aí eles vêm e levam milhares de índios como escravos para São Paulo. Que eles já vinham fazendo isso com o nosso litoral norte aqui. É a verdade. Então, o que acontece? Para o índio, a terra é o que tem de mais sagrado. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Então, o que fazem os índios? Eles começam a Guerra Guaranítica, em 53, e esse embate vai até 56, quando o Sepete Araújo é morto. Eu sempre digo que é a primeira e mais significativa guerra popular que o Rio Grande do Sul teve, de resistência indígena contra agora as duas coroas se juntaram. Agora Portugal e Espanha se juntam contra os índios em resistência. E os açorianos estão chegando, e chegaram. E no meio desse palco de guerras, eles foram feitos soldados. Então, vocês imaginem essas criaturas saindo das ilhas, com dificuldades, e chegarem aqui, não receberem nenhuma das promessas, e ainda ter que resistir neste território. Como não fazer justiça e não fazer reconhecimento aos açorianos? Assim sendo, tá? Num segundo momento, nós vamos ter, então, detalhando um pouquinho mais desse processo. Primeiro vieram para a Colônia de Sacramento, então, entre 1746 e 56, nós vamos ter esse giro que eu falei, de insulares, porque lá em 46 foi estabelecido que viessem primeiro para Santa Catarina. Nós temos um edital de 46 que primeiro vão para Santa Catarina. E eles ficam situados aonde? No litoral. Morando num lugar como viviam lá nos Açores, à beira do mar. Por que é mais visível a açorianidade lá em Santa Catarina? Porque eles vieram para um lugar similar. E não tiveram que pegar em armas como os açorianos tiveram que pegar aqui, ilhados por terra por todos os lados. Então, eles ficaram sufocados à sombra, cobertos da sua cultura, da sua condição de ser. Então, diante desse clamor que o governo fez a eles vieram primeiro para Santa Catarina, e a partir de 52 até 56, com muita ênfase, eles acabaram vindo para cá. Se houvesse WhatsApp, e-mail ou outras redes de comunicação, os seguintes não teriam vindo para cá. Porque os primeiros que vieram para cá não tinham como dar notícia para os que pediam para vir para cá do que estavam passando os que chegaram primeiro. Então, esse edital que eu falei, de 31 de agosto de 46, vai provocar a maior transferência de açorianos, especialmente para a nossa fronteira, que é a fronteira sul, com esses objetivos político-militares, exatamente para a conquista desse território para Espanha, para Portugal, diante de Espanha. Tá? E a provisão de 9 de agosto de 47 determinava que deviam ser fundados lugares para cada grupo de 60 casais e dado um quarto de légua em quadro, 272 hectares. Gente, é um minifúndio, perto de 13 mil hectares, que é uma Maria. Os alemães ganham em torno de 72, 78. Os italianos vão ganhar 48. Vai microfundizando a propriedade. Né? Então, a partir de 47, nós temos a chegada dos primeiros açorianos em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, por conta do Tratado de Madrid, nós vamos ter, então, o princípio. O que é o princípio do útil possidetis? Tu é dono se tu toma posse. Então, tem que botar gente aqui em seu nome para garantir essa posse. Porque se tu não bota alguém, chega o outro e diz, olha, não tem ninguém aqui. Então, esse é uma estratégia de diplomacia de que tu tem que usar para dizer que é teu. Então, entre 51, vem a ordem do Gomes Freire de Andrade, que é um servidor da coroa portuguesa aqui, que vai motivar de uma forma muito intensiva a vinda de açorianos aqui a partir de 52. Então, aqui eu mostro aquele mapa lá do Tratado de Madrid, que tu tem lá os 7 povos, que ficaria para Portugal, e esse restante aqui ficaria para a Espanha, o que é uma grande conquista diante do Tratado do Tratado de Tordesilhas, que o Rio Grande do Sul era da Espanha, terminava ali em Laguna, lembrando. Tá? Mas nós vamos ter com maior empenho, começa em 53, mas com maior embate, 54, 56, e essa guerra guaranítica vai provocar uma dispersão, uma diáspora interna, um processo migratório interno, era disparando açoriano para essa fronteira, para a campanha, para as missões, que era o destino, tirava os jesuítas com os índios e botariam os açorianos lá, esse era o destino. Mas isso acabou não acontecendo
por um projeto do próprio governo, que ele não fez isso. Então, por conta própria, cada um buscou o seu lugar, o seu espaço. Então, tu vai encontrar aqui na fronteira sul, Jaguarão, vai encontrar Alegrete, Uruguaiana, Livramento, toda essa região aqui, do coração do Rio Grande, Santa Maria, Cacequi, a área de Missões, na minha região, que é litoral norte, vindo em pé também de Santa Catarina, alguns migraram, né, em pé, porque a chegada dos açorianos das ilhas, eles vinham em embarcações até a ilha de Santa Catarina, que hoje se chama Florianópolis, né? Ou Desterro, antigamente também. Ali eles se reabasteciam, ali eles trocavam de embarcação de melhor calado para chegar em Rio Grande, que sempre foi terrível para naufrágio, aquela barra ali do Rio Grande. E aí o destino deles era, né, cerca de 6.000 vieram para o Rio Grande do Sul, nesta condição, sem atendimento. Então, eles acabaram se dispersando por conta, né, dessa guerra. Em 1761, houve a anulação do Tratado de Madrid com o Tratado de El Pardo, e aí voltou a quê? De novo o Tratado de Tordesilhas. Como quem dizendo, agora o Rio Grande do Sul é de novo da Espanha. E estão aqui os açorianos à mercê da condição de sobrevivência conforme eles buscavam. Como se não bastasse, o que acontece? De Buenos Aires, em 1763, duas grandes tropas militares, uma por Rio Grande, comandada por Ceballos, outra por Rio Pardo, a tal fronteira invicta, comandada por Vertiz e Salcedo, fazendo uma cunha para expulsar todos os que estavam aqui a serviço de Portugal, lá para Santa Catarina. E aí o rebuliço foi grande. Aí foi terrível. Por quê? Porque aí, sim, aí é um palco de guerra, né? E eles têm que garantir uma terra que eles começaram a agricultar e, ao mesmo tempo, tinha que fugir. Então, hoje, nós temos, né, São Carlos de Maldonado, no Uruguai, que é uma colônia açoriana que muitos deles estavam no Rio Grande do Sul e se refugiaram lá. Então, nós vamos encontrar, para quem faz genealogia, vamos encontrar de uma mesma família, alguns em Maldonado e outros aqui no Rio Grande do Sul. Um nosso grande amigo, já faleceu, Macir Domingues, ele fez a genealogia de algumas famílias da minha terra, e aí ele mostrou algumas numa mesma família, no mesmo tronco, lá em São Carlos, outros ali em Santo Antônio, ou nos arredores, se reacomodando depois que as coisas foram se acalmando. Então, este é o palco, gente, que explica por que há um silêncio, um desconhecimento, uma ignorância sobre a presença açoriana na formação do Rio Grande do Sul. Porque como é que tu vai recolher documentação desse período? É uma documentação oficial de correspondência entre, né, governador da capitania com vice-rei. Então, para tu encontrar documentos, que eu fiz pesquisa no arquivo histórico muito sobre açorianos, tu tinha que estar compulsando vários documentos paleograficamente, a transição não é fácil, né? Tu tem que ter uma prática paleográfica para quem vai pegando, né, para decifrar aquela letra que não é a nossa contemporânea, e encontrar lá no meio um que outro açoriano que teve a sua terra invadida, que teve que fugir, né, que a sua família teve lá, né, ataques e assim por diante. E isso, então, ela é uma documentação periférica que não é aquela que nós encontramos para os grupos europeus, como eu disse inicialmente, no século XIX. Né? Então, como eu, né, já destaquei bastante, a trajetória dos açorianos nessa nova terra, de promessas não cumpridas, ela foi difícil, penosa, intranquila, né, e, de fato, né, muito eles fizeram para que o Rio Grande do Sul fosse português. Eu sempre digo, como historiadora, que gosto muito de trabalhar com o Rio Grande do Sul colonial, nós temos três grandes vertentes basilares para explicar por que o Rio Grande do Sul é português. O tropeirismo, a sesmarias e os açorianos, feitos soldados militares. São as três grandes bases explicativas que dizem por que esse território não ficou com a Espanha como era previsto pelo tratado lá de Tordesilhas. Tá? Então, se aqui nós estamos, né, lá nos Açores, eles estão ilhados por água de mar, por todas as ilhas, né, todas as ilhas cercadas por água, aqui
eles ficaram ilhados por terra por todos os lados, com uma antropologia totalmente diversa. Lá não tem mandioca. Vamos conhecer mandioca aqui, pão da terra. Então, eles tiveram que recriar uma cultura e se adequar às possibilidades nesse cenário, né, que a gente está aqui desenhando. Né? Então, os açorianos, como eu dizia, em Santa Catarina, lá situados no litoral, em comunidades próximas, uns ajudando aos outros, fortaleceram a sua identidade de raiz. Aqui, ilhados por terra por todos os lados, eles não tinham amparo e não tinham nem solidariedade com os seus pela distância entre uns e os outros. Então, ali está o litoral de Santa Catarina, né? Eles estão naquela área ali, principalmente cercados ali na ilha, no caso de Desterro, né? Que é hoje Florianópolis, né? Então, é um litoral extremamente favorável para eles ali ficarem e mostrarem a sua identidade na arquitetura, na culinária, né, nas rendas que eles produzem, pela condição histórica em que eles foram colocados. Aqui não, aqui eles ficaram que nem, né, errantes, sempre, tentando buscar o seu lugar, né, no sentido de se colocarem com mais segurança. E isso os fragilizou na sua identidade de raiz. Né? Então, da diáspora à dispersão. Né? Então, ou seja, eles tiveram dois reveses, saíram de uma condição nada tranquila, com limitações de toda sorte, e aqui a situação foi redobradamente pior a que eles encontraram, para se fixar, para sobreviver, né? E, com isso, né, perdendo a sua condição de se mostrar culturalmente, a ponto de serem chamados, os que vieram para cá, né, que eles estão ou foram para a terra dos esquecidos. Mas pesquisas recentes eles vêm redimensionando, vêm trazendo à luz o papel da açorianidade na formação social do Rio Grande do Sul. E, com isso, ressignificando a presença açoriana passados esses quase, né, 3 séculos da presença aqui. Então, a gente vive, nesse momento, com várias ações, especialmente da Casa dos Açores, né, um tempo de conhecimento e reconhecimento das raízes açorianas. Nunca é tarde para reconhecer, né, e fazer justiça à trajetória dos açorianos na formação do Rio Grande do Sul. Pelas ações do governo da região autônoma dos Açores, cujo diretor, hoje de manhã, né, das comunidades falou, e o nosso presidente dos Açores estará conosco em Porto Alegre no dia 2. Né? Desde 1980, o governo vem se dirigindo às comunidades além-mar para exatamente fazer essa costura, né? Para exatamente reavivar as suas condições culturais de raiz. Né? A partir de pesquisas de história e genealogia que vem descobrindo, tirando o véu, né, que encobria o protagonismo dos açorianos no povoamento do Rio Grande do Sul. Através de estudo de identificação dos laços identitários, né, de raízes açorianas na cultura gaúcha, né, com pesquisas, especialmente de folclore. Pela atuação do Instituto Cultural Português, a gente tem que fazer justiça, que é uma instituição que inicialmente trabalhou, pela nossa atuação da Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul, sobretudo desde dezembro de 2007, antes com um grupo de danças que o Regis liderou, com a bandeira, né, da cultura açoriana, pela atuação de pesquisadores e músicos, como os Cantadores do Litoral, do Grupo Chão de Areia, do Projeto Cultural Rio Grande Canta Açores, que vem registrando, né, a cultura de base não só açoriana, mas ligada à africanidade no nosso litoral do estado aqui. Então, é preciso reconhecer e difundir, espalhar, como eu digo, botar a boca no trombone, é isso que a gente está aqui fazendo. Né? Então, nesse sentido, nós vamos ter a certeza de que hoje, se nós temos 497 municípios no Rio Grande do Sul, todos eles, hoje, neles nós vamos encontrar ali moradores descendentes de açorianos. Uns com maior força, outros média força, outros menos força. A Alegrete já vem mostrando a sua força pelo trabalho de pesquisa que o Alberim vem fazendo. Aqui eu trago um mapa de algumas das comunidades que a gente vem reconhecendo com mais peso da presença açoriana. São esses 2 mapas que colocamos na cartilha. Né? Então, como eu dizia, não tem hoje como negar que todos os municípios do Rio Grande do Sul hoje, não só
muitos deles receberam alemães, italianos e outros tantos povoadores, mas antes receberam açorianos na sua formação. De onde, especialmente, vieram açorianos para o Rio Grande do Sul? Principalmente de São Jorge, com maior percentagem, depois Faial, Terceira, Pico, que são do bloco central. São Miguel, que é do bloco oriental, Graciosa central, Santa Maria é oriental, Flores e Corvo, do bloco ocidental. E não ditos de que ilha, nós temos ali, então, um outro percentual. Então, este é o desenho. Não que não tenha vindo do Corvo, né? Ou, por exemplo, da Açores está citado, mas mais parcamente. Como eu disse, hoje nós temos 400, em torno, né, disso, de cada dia se conta quando morre alguém ou nasce alguém no Corvo, né? Bom, essa é a primeira parte da minha fala. Na sequência, como disse o Homerinho, né, como não pôde vir o nosso querido Paulo Estivalé, que é alegretense, que está se recuperando do infarto, eu vou, então, agregar aqui manifestações culturais açorianas, apesar, né, dos reveses que eles atravessaram e que, de alguma forma, né, a gente, às vezes, não sabe que muitas das manifestações que estão ao nosso redor são, né, de pertença açoriana, né? Então, com essa ação de desvendamento para reconhecimento, nós estamos trazendo alguns destaques da cultura e nas tradições. Vocabulário peculiar. Às vezes, a gente escuta uma pessoa do campo, uma pessoa mais simples, dizer assim, eu me lembro disso. Está correto. É uma expressão açoriana. Quando eu digo vou me recordar, vou me lembrar, português, casto, é lembrar. Mas lembrar, está correto. Alumiar, vamos alumiar o caminho. Vamos acender uma vela para alumiar, está correto? Amanhã. Porque eles engolem muitas vogais, né? O micaelense, quando eu chego em São Miguel, eu tenho que prestar atenção muito no que vai dizer, né, Gade? Porque o micaelense, quando fala, a gente quase não entende o meu dia. Depois a gente vai acostumando, tá? Então, depois disso, está certo? Está correto? Escutar, premeter, arriba, saluço. Nós dizemos soluço, saluço, está certo? Samear. O meu jardineiro, vamos samear, dona Vera, vamos samear, está certo? Não está errado. Tá? Varar o rio, cruzar o rio. Então, são expressões do nosso vocabulário de base açoriana. Literatura oral. A gente ouve no dia a dia adágios, provérbios, ditados populares. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Do Faial, Açores. Rei morto, rei posto. Eu estou dizendo das ilhas, mas que nós falamos aqui. Não troque do certo pelo duvidoso. Na ilha de Santa Maria e aqui, no Rio Grande do Sul também. De pequenino se torce o pepino. Tanto na Santa Maria Graciosa, né, uma pesquisadora coletou, e que nós aqui também dizemos, cada louco com a sua mania, pesquisado lá pela pesquisadora Sônia, no caso aqui da Ilha Terceira. A união faz a força. Ao bom entendedor, uma palavra basta. Não suba o sapateiro além da chinelo. Cá se faz, cá se paga. A alma do negócio é o segredo. Então, há variantes, a gente tem aqui variações, né, similitudes, e lá, dentro de para cada ilha, uma para outra, não são iguais. Tem moradores de uma ilha que, às vezes, nunca pisou na outra ilha. Então, acaba tendo a sua, né, marca identitária mais diferenciada, assim, de uma para outra. Tá? Adivinhas? Casa caiada, bonita amarela, porta fechada, ninguém mora nela. O que é? Foi coletado lá na Ilha Terceira, a gente conhece aqui. Casa caiada, bonita amarela, telhado de vidro, ninguém mora nela. Aqui, alto está, alto mora, todos o veem, ninguém o adora. O sino, alto está, alto mora, ninguém o vê, todos o adoram. Então, estou mostrando as varianças aqui entre ilhas e aqui entre nós. Tá? Na Ilha Terceira, 4 mortos estirados, 5 vivos a passar. Os vivos estão calados e os mortos a cantar. Qual que é? A viola. Variante no Rio Grande do Sul, lá é Terceira. 6 mortos esticados, 5 vivos passando. Enquanto os vivos estão passando, os mortos estão cantando. Que é o violão, né? É
A resposta. Rimas e réplicas. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolhos. Quem vem ao ar, perde o lugar. Quem vai ao vento, perde o assento. Réplicas. Que há de novo? Muita galinha e pouco ovo. Meio-dia, panela no fogo, barriga vazia. Poesia popular. Atirei com limão verde a torrinha de Belém. Deu no cravo, deu na rosa, deu no peito do meu bem. Lá de São Miguel, da ilha, né, uma das ilhas orientais. Atirei um limão verde em cima da sacristia. Deu no cravo, deu na rosa, deu na moça que eu queria, lá da minha terra. São Miguel, a laranja, quando nasce, nasce logo redondinha. Tu também, quando nasceste, logo foi para ser minha. Lá em São Miguel, aqui, a laranja, quando nasce, nasce logo redondinha. Também tu, quando nasceste, olha, está errado, nasceste para ser minha. Dito de benzedura, erisipela, ou zipla, né? As pessoas mais simples, né? Iam Pedro e Paulo pelo caminho afora, encontraram meu Senhor Jesus Cristo. De onde vem Pedro e Paulo? Senhor, eu venho de Roma. O que há lá? Muito erisipela, doença má. Tomai atrás, Pedro e Paulo, benzei e atalhai, com azeite de oliveira, e essa doença parará. Uma benzedura, né? Isso lá na terceira. Vamos ver como é a variante aqui no Rio Grande do Sul. Pedro Paulo foi a Roma e encontrou com Jesus Cristo. Jesus Cristo perguntou, o que há por lá? Pedro e Paulo respondeu, muita zipela, valha lá. Pedro e Paulo, benzei com azeite de oliveira e pena de galinha preta que o mal se curará. Maravilha, né? Muito interessante. Superstições. Para espantar uma visita, joga-se no fogo, ou joga-se sal no fogo, ou vira-se vassoura atrás da porta. Ah? Ao entrar, só não façam isso, tá, gente? Ao entrar em uma casa pela primeira vez, deve-se entrar com o pé direito. Eu não vou entrar com o esquerdo, sou canhota. Durante o baile, não se varre a casa para não entrarem as bruxas. Quem conta ou aponta para as estrelas, cresce-lhe uma verruga no dedo. Derramar açúcar traz alegria, sal ou azeite desgraça. Quem toma o resto do café alheio, do copo alheio, fica a conhecer do segredo do outro. Então, são manifestações que nós temos no nosso dia a dia e que a gente não sabia. Então, conhecer para reconhecer. Para que faça um bom tempo, implora-se a Santa Clara. Santa Clara, clareai. Santa Clara, estiai. Santo Antônio, mande sol para secar o meu lençol. Aqui, lá. Santa Clara, clareai. Santo Estil, estiai. Santo Antônio, mandai sol para a gente enxugar o nosso lençol, lá nos Açores. Nos brinquedos e brincadeiras infantis, gato e rato, atirei o pau no gato, gata cega, pata cega, pandorgas, papagaios ou pipas, são nomes variantes, o peão, dominó, damas, jogo de bolinhas, perna de pau, andas, também conhecido lá, bruxa, boneca de pano, corda para pular, jogo de anel, esconder, está quente, está frio, né? Aqui as pipas. Na religiosidade, a festa mais popular dos Açores é a festa do Divino. E eu dizia para o Merinho ontem, quando nós estávamos jantando, junto com o Regis e a colega, o que seria importante reavivar a festa do Divino. Nós fomos criados com a bandeira passando de casa em casa, a gente beijando a bandeira, um ritual tão bonito, de tanta unidade, né? E lá nos Açores é uma festa em favor dos pobres, os mais pobres fazendo pães para distribuir os pães numa mesa, né? Os mais pobres, lá não tem miséria, mas há pobreza, como em qualquer lugar. Então, é uma festa muito significativa, independente de qual igreja tenha o seu padroeiro, mas a festa do Divino é uma festa que independe, né, do padroeiro de cada igreja. Aqui nós temos algumas imagens da festa do Divino, eu fico devendo para o Regis, não trouxe as de Gravataí. Eu sei que tem, que vocês reavivaram muito lá. Aqui são algumas fotos da nossa festa do Divino lá em Santo Antônio. Aí as meninas com a coroa, a procissão, a pombinha. E o único império, o que é o império? É uma espécie de capelinha em homenagem ao Divino Espírito Santo. Lá, especialmente na Ilha Terceira, cada freguesia tem o seu império, cada um mais bonito que o outro. E de todos os impérios que existiram em alguns locais do Rio Grande do Sul, o único que sobrevive, e que quase não é também desistente, é o de Triunfo, né, que ficou por muitos anos escorado a parte da frente. Essa aqui é uma foto antes do restauro, por uma briga entre o padre e, enfim, o poder civil, mas, felizmente, né, foi recuperado. Aqui está outra versão, lá vocês estão vendo que está oco por dentro, né, no Império.
os reisados, o Cero de Reis, o baile de Masquê, as cavalhadas. Né? Ainda o Homerinho falava que aqui havia cavalhadas, uma festa linda, né? dos mouros e cristãos. Lá em Santo Antônio sempre era junto com a festa do Divino. E esse ano eles estão fazendo um trabalho de retomar as cavalhadas lá em Santo Antônio. Lá em São Francisco de Paula, no interior, em Gazusa Ferreira, até hoje eles praticam. Então, são manifestações culturais que importam, né, aflorar novamente, porque promovem o turismo, com certeza. E aí vem a questão toda da gestão do turismo de cada município. Né? Aqui as roupas, né, do cristão, que é o azul, e do mouro vermelho. As procissões de Corpus Christi, com as janelas enfeitadas, lá nos Açores, sempre vocês vão ver essa condição. Danças gauchescas, né? E quem entende disso é o doutor Regis, porque ele tem um grupo de danças, não só gauchescas, mas também açorianas, e o pezinho e a chimarrita são exemplos clássicos de danças de base açoriana. Então, muitas das nossas danças gauchescas são de influência açoriana e muitos CTGanos não sabem disso. Pezinho, vamos ver um exemplo. Aí bota aqui, aí bota ali o meu pezinho bem juntinho com o meu. E depois não vai dizer que você já me esqueceu. Eu aprendi assim também na minha infância. Aí lá em Santa Maria, é um exemplo, porque cada ilha, o Regis é o doutor no assunto. Põe aqui o teu pezinho, põe aqui ao pé do meu, que ao tirar o teu pezinho, cada qual fica com o seu. Então, eu tenho pezinho de várias ilhas, com letras lá que não são iguais. Aqui nós temos a chimarrita, que não tem nada a ver com chimarrão. Era chamar a Rita na serenata lá. Chimarrita vou cantar, que ainda hoje não cantei. Deus lhe dê muito boa noite, que ainda hoje não lhe dei. Chimarrita morreu ontem, ontem mesmo se enterrou. Quem falar da chimarrita, leva o fim que ela levou. Chimarrita, que eu canto, veio de cima da serra, a pular de galho em galho, até chegar na minha terra. E por aí vai. Músicas de cantorias do Divino. Por exemplo, lá em Criúva, no interior de Caxias, que foi uma área de São Francisco de Paula, mas aí Caxias pegou para ela, pela proximidade. Desejamos que a bandeira seja uma estrela que brilha, ai, ai, que traga paz e saúde a toda a sua família, ai, ai. Lá nos Açores, eu te saúdo a bandeira do Divino Espírito Santo. Saúdo a família inteira do mordomo neste canto. As cantorias de Terno de Reis, por exemplo. O Senhor, dono da casa, escutai e ouvireis. Lá das bandas do Oriente, são chegados os 3 reis, ai, no Rio Grande do Sul, nos Açores. Acordai se estáis dormindo, escutai e nos ouvireis, que eu vos venho anunciar o nascimento de um rei. Cantos de ternos em louvor ao santo do dia. Santo Antônio, dia 13, por ser um santo tão nobre. São João, a 24, São Pedro, a 29. Lá em Mostardas, ali, né, no nosso litoral, entre o sul e o norte. A 13 de junho, Santo Antônio se demore. São João, a 24, e São Pedro, a 29, lá em São Miguel. As cantigas de roda, aqui no Rio Grande do Sul. Cirando a cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Lá na Ilha das Flores, cirando a cirandinha, vamos nós a cirandar. Vamos dar meia volta, vamos dar. Vamos dar a volta inteira, volta adiante, troca par. Quem está bem, deixe-se estar. No Faial, cirando a cirandinha, vamos nós a cirandar. Vamos dar a meia volta, outra meia, vamos dar. Cantos de Pichurum, que é reunir a vizinhança para fazer a lavoura de uma das pessoas, né? Então se reúnem todos eles e cantam as cantigas de Olarai ou Olarai. As excelências em homenagem aos falecidos, cantados por rezadores, né, das áreas rurais, como esta. Uma excelência da Virgem do Rosário. 2 excelências, abriu-se o sacrário. Sacrário aberto, saiu o Senhor fora. Recebe esta alma que vai para a glória. Na arquitetura, casas baixas, casas com porta e janela, telhados com beirais, telhados esquinados com bico de pomba, telha-canoa. Aqui nós temos um exemplo de uma igreja de feição açoriana, lá em Santo Amaro, que hoje pertence ao município de General Câmara. Aqui nós temos 2 exemplos de janela de guilhotina, né? Essa da direita reta e a outra, né, no formato da volta. Aqui é o bico de pomba, né,
que é uma das fisionomias, com eireibeira abaixo do telhado, lá de Santo Amaro também. Infelizmente, né, essa casa está em ruína. É tombada pelo IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas, literalmente, foi deixada cair. E aqui morava um dos líderes da Revolução Farroupilha. Nem isso bastou para que a casa fosse mantida. Morreu o velhinho, o dono, e a família disse que não tem condições. E é uma casa linda, fica atrás da igreja, aquela que eu mostrei no Bico de Pena. Este é um outro sobrado, lá do Santo Amaro também. Essa é uma casinha mais simples, lá de Santo Amaro. E aqui é o desenho de uma casa lá de Santo Antônio, da Patrulha, né, onde está situado um dos museus da cidade, que é este aqui. Tá? Aqui tem 2 casas lá de Santo Antônio, que foram pintadas em Bico de Pena também. E em Porto Alegre, há obras construídas, tendo como empreiteiro um açoriano da ilha de São Jorge, um jorgense, chamado João Baptista Soares da Silveira e Souza. Ele não vem como casal de número daqueles dos 1700. Ele vem avulso para Porto Alegre, nos anos 1800, vem primeiro um tio, aí os 2 sobrinhos perderam o pai, aí ele chamou os outros 2 para virem para Porto Alegre. E o João Batista era empreiteiro de obras e tinha um grande plantel de escravos. Onde eu trabalho na Santa Casa e coordeno o arquivo da Santa Casa, nós temos os óbitos dos escravos que foram sepultados no nosso cemitério. E muitos dos escravos ali, no nosso cemitério enterrado, eram propriedade desse João Batista, desse açoriano. Então, ali diz causa da morte, queda de um andaime de obra, né, desse empreiteiro de obras. Então, eu vou trazer algumas das obras, infelizmente, algumas não existentes mais em Porto Alegre, outras, como essa que existe, construídas por um açoriano nos anos 1800. Aqui você tem a Ponte de Pedra, que ela foi revitalizada 2 anos atrás, e junto quase a essa ponte tem um monumento dedicado à chegada dos açorianos em Porto Alegre, ali na Avenida Perimetral, na Avenida Loureiro da Silva. Tá? As bases, os alicerces do Teatro São Pedro, ela foi feita por esse açoriano. Só que aí veio a Revolução Farroupilha e as obras pararam. E aí foi contratado um engenheiro alemão, o Philipp Norman, e aí a parte da obra mais visível, não a enterrada que o açoriano fez, é essa que aparece desse alemão. Aqui, essa casa, ela não existe mais, ela fica abaixo da Assembleia Legislativa, na Rua Caldas Júnior, que vai na direção ali, onde tem o Correio do Povo, na direção da Mauá. Ali existia uma casa de bailes, de recitais, né, onde ali faziam poesias e recitavam, tocavam piano, a chamada Bailante, era uma grande casa de cultura que, infelizmente, foi demolida ali na Caldas Júnior. Tá? Nós tínhamos, junto ao gasômetro, esse presídio, a Casa de Correção. Casa de Correção nunca é legal, né, porque é onde as pessoas presas ficam. Mas era um prédio belíssimo, belíssimo. Olha, 3 andares, né, mais ali o térreo, mais 2, e mais tinha ali, né, aquelas partes superiores ali. Só que, com o tempo, o presídio vai ficando em péssima condição, e quando o prefeito de Porto Alegre foi, o Brizola, na época, pela condição péssima que o prédio estava, ele foi dinamitado, então ele não existe mais. O primeiro edifício de Porto Alegre, que ficava na Borda de Medeiros, lá quase em frente ao Mercado Público, é este aqui, o edifício Malakoff. Primeiro prédio que tinha escritórios, coisa que não havia ainda. Vendiam, alugavam aquele primeiro, né, não, além do térreo, escritórios no andar de cima, depois nos outros ali. Era um prédio lindíssimo. Infelizmente, na década de 1950, ele entrou em deterioração e foi demolido. Na culinária, arroz doce. Arroz doce tem toda a sobremesa, lá nos Açores. Toda. É a sobremesa principal, arroz doce, arroz de leite. Né? As queijadinhas, ovos moles, suspiros, nossos merengues, os rosquetes, os cozidos e fervidos. Lá nós temos a esposa do Regis, ela é uma culinária, é chefe maravilhosa. Então, tem a alcatra, que tu deixa aquela carne ali dias e dias e dias para soltar bem, né, o gostinho com temperos, que seriam os nossos cozidos, né, fervidos. As morcelas, aqui é a terra da linguiça, onde fui comprar linguiça, né, para levar lá para Santo Antônio, levar para a minha gente. Mas os enchidos são as nossas linguiças, as morcilhas, ou morcelas, como queiram chamar. Né? Lá é morcilha para todo lado, é enchido para todo lado. O doce de gila, vocês conhecem o doce de gila?
Gila só tem nos campos de cima da serra, que alguns chamam de melancia de porco, que não é, está errado. Né? Ela parece uma melancia, mas eles fazem doce de melancia, tanto em calda, que parece um queijo não, um coco ralado, e fazem rapadurinhas. Tanto é que tem a festa da Gila em Cabará do Sul, em Bom Jesus, em Jaquirana. Eles fazem com rainha e princesa da Gila. Tá? Pães sovados, pães batidos em diversos formatos, e, inclusive, né, ornamentados com flores na festa do Divino. Aqui nós temos alguns exemplos. No artesanato, tecelagem com lã e fibras vegetais, trançadas ou tramadas, como é o caso de cobertores de mostarda, que é uma herança açoriana, flores de papel variadas, né? E de muitas cores para adornar as festas e louvar os mortos. Eu me lembro, na minha infância, as coroas que eram feitas, eram lindas, maravilhosas, que se punham, né, em homenagem aos mortos no cemitério. É tudo de plástico, industrial. Se perdeu aquela riqueza artesanal que é uma herança açoriana. Né? Aqui a tecelagem de mostardas, as flores das coroas, lindas, maravilhosas. Nos sobrenomes, Azevedo, Dutra, Espíndola, Fagundes, Fraga, Garcia, Goulart, Lopes, Oliveira. Né? Eu não coloquei Bittencourt aqui, Peixoto, Teixeira, entre outros. Em Santo Antônio da Patrulha, eu vou dizer que muitos dos nossos açorianos assimilaram a cultura da cana-de-açúcar, que é a terra da cachaça. Né? Então, nós vamos encontrar muitos açorianos descendentes que assimilaram uma cultura da cana que foi implantada por um madeirense da Ilha da Madeira, que foi ali para Osório, Conceição do Arroio. Né? E ele é conhecido como terra da cachaça, graças à difusão que os açorianos fizeram em Santo Antônio. Aqui nós temos, então, uma apresentação num festival da Moenda, né? Moia Cana, que é um festival de música. Né? E nós temos lá em Santo Antônio uma lagoa que banha a freeway, quem vai para a praia, né? E aquela lagoa homenageia um açoriano que veio da Ilha de Santa Maria, chamado Manuel de Barros Pereira. Então, Barros, Lagoa de Barros, seria o certo dizer, né? Ou do Barros, que é do Manuel, homenageando a quem era proprietário sesmeiro ali, que é essa lagoa aqui, ó, que beira a serra. Né? Enfim, não poucas razões se apontam em reconhecimento à contribuição dos açorianos na formação do Rio Grande do Sul, cujo legado se expressa por diversas manifestações no tempo presente, visíveis na cultura material e imaterial em nosso meio, apesar de transcorridos 270 anos. Então, presenças e manifestações açorianas conhecidas, mas não reconhecidas. Agora estamos aqui com vocês desvendando, para vocês valorizarem a cultura herdada dos ancestrais açorianos que aqui no Alegrete se fixaram nas piores condições, não aquelas prometidas pela coroa, e aqui estiveram cumprindo o seu papel de integração desse território a esse Brasil continental. Muito obrigada, então, a todos vocês pela escuta. Tá? Pode deixar aberto para perguntas. Agora fica aberto a perguntas, algumas dúvidas. Vocês espero que possam perguntar, aproveitando a presença da Vera. Aí eu levo o microfone e tu pode ficar naquele outro, ou pegar aquele outro com fio lá, Vera. Vamos ver. Oi, parabéns pela sua palestra. Todo mundo ficou muito envaidecido por conhecer um pouco mais. Eu queria lhe perguntar o seguinte, nesses documentos analisados, nos livros, eu não tenho conhecimento de nenhum, é por isso que eu pergunto, tinha escrito o estado emocional que esses casais, que esses imigrantes vieram? Porque a gente aqui comentou de manhã sobre a luta, né, sobre nem todos vencerem, alguns venceram, e que a luta teria sido pior. Essa seria a primeira pergunta. Olha, como eu falei, eles vieram numa condição de silenciamento, na verdade. Então, ou seja, o que se sabe sobre a condição concreta e real deles é que eles ficaram à mercê de si próprios. Então, nós não temos registros, a não ser da queixa de um açoriano que teve a sua terra invadida e, consequentemente, perdida para aquele que é o maior, que engoliu a sua terra.
Então, é uma manifestação de protesto que ele faz através, né, de um requerimento, através de uma carta ao governador da capitania, que foi expulso da sua terra. Então, registro das condições emocionais das suas vivências, naquela condição conjuntural, não foi nada encontrado até hoje. Eu tinha uma ideia de que essa questão da nossa alma gaúcha era feita sempre pela nossa mistura de oriundos, né, de imigrantes. Mas hoje eu lhe pergunto, acho que mudei um pouco a minha... A senhora acha que cabe, não está morto quem peleia, a questão dos açorianos? Olha, tudo a ver, né? Tudo a ver, porque se eles tiveram que virar por contas próprias, não está morto quem peleia. Tem tudo a ver no contexto dele, quer dizer, ou tu luta, ou tu morre. Não, ou tu luta, Tu te defende, né, vai à luta, ou te entrega. Então, não está morto quem peleia. Cabe muito bem, com certeza. É bem esse o cenário. Outra pergunta, alguém que queira participar, passar aqui. Vera, em primeiro lugar, meus parabéns pela tua palestra. Obrigada. Só nos enriquece. E eu, como descendente de açoriano que sou e residente numa região que foi uma das sesmarias, que é no Rincão São Miguel, tenho um ponto, no meu ponto de vista. Durante a Revolução Farroupilha, Alegrete foi considerada, foi a terceira capital farroupilha, mas eu tenho o testemunho familiar, oral, de que a minha família, a família Machado da Silveira, não sei se na sua totalidade, mas aqueles membros da família Machado da Silveira, naquele período da Revolução Farroupilha, eram imperiais, eram imperialistas. E por que eu digo isso e concordo, sem ter grandes conhecimentos, sem ter conhecimento, só oralmente? Porque eles eram sesmeiros, né? Eles receberam essas sesmarias. Então, eles eram... E a prova está mais recente, só para não me alongar. Meu avô era a favor da monarquia. Era um monarquista. Meu avô. Então, quer dizer, são heranças que os açorianos conseguiram transmitir para os seus filhos, ou a gratidão. Né? Então, eu sempre fico na dúvida, né? A grande maioria não era farroupilha, e sim imperialista, né? Nesta região aqui. Até mesmo, não sei se eu me fiz entender, até mesmo principalmente pela sua situação, que eles receberam desses meios, né? Olha, o que eu posso lhe dizer assim? Quando a Revolução Farroupilha, ou melhor, a Guerra Civil Farroupilha, porque não foi Revolução, a Guerra Civil Farroupilha foi deflagrada, eu troquei os R e os L, tá? Em 20 de setembro de 1935, eram 14 municípios no Rio Grande do Sul, 14. Então, nós vamos ter, nessa condição, descendentes de açorianos. Por exemplo, lá em Santo Antônio da Patrulha, os farroupilhas invadiram a Câmara Municipal de Santo Antônio em 1838, porque lá era legalista, conservador, monarquista. E é uma área de base açoriana. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós vamos encontrar farroupilhas e legalistas aqui no Rio Grande, tanto de base açoriana de um lado como de outro. E nunca foi feita uma pesquisa para ver se nós vamos encontrar descendentes açorianos mais do lado da monarquia ou mais do lado dos farroupilhas, que era uma elite também, né? Porque a Guerra Farroupilha não foi uma guerra popular, ela foi uma guerra de elite, entre a elite charqueadora gaúcha vezes a elite cafeeira no Rio de Janeiro. Mas essa é outra história que eu não vou entrar
na questão agora. Então, assim, no caso, sobre a sua questão, nós vamos encontrar descendentes de açorianos de ambos os lados. Vai depender da sua condição de ser e estar nos lugares. Minha cidade é ultraconservadora. Então, como tal, na ocasião já mostrou quando ela era monarquista. Então, os farroupilhas invadiram a Câmara e botaram um monte de documento fora e objetos da nossa Câmara. Inclusive, os vereadores fizeram uma lista do que foi avariado ou foi perdido, né? Então, no caso aqui do Alegrete, aí há que se fazer um estudo, né, para ver a população de época, teria que se ver, na ocasião não era município ainda, né, o Alegrete, né? Então, para se ver, através... Está aí o seu filho que faz história, né? É uma boa questão para se colocar, para que o Tiago possa levantar. Ele vai fazer o seu mestrado em Oswaldo Aranha, que merece ser muito estudado, né? Mas nós temos aí, juntando vários personagens da história do Brasil, do Rio Grande do Sul, que são descendentes de açorianos, há que se ver aqui como é que foi a base, na ocasião aqui, da farroupilha, da adesão ou não, né, aos legalistas e enquanto farroupilhas. Até porque foi proclamada aqui, né, a Constituinte aqui. Então, isso é um dado que mostra, de alguma forma, que ainda aqui houvesse latifundiário e tivesse, talvez, uma condição conservadora, não foi por acaso que eles vieram por aqui, sinal que houve adesão à condição de acolhida aos farroupilhas. Mas é uma questão a ser trabalhada, a ser estudada. Eu não teria uma resposta agora para lhe trazer, até porque não conheço muito da história do Alegrete, né? Boa tarde, Vera. Parabéns. Tu havia mencionado a respeito das bases, né, explicativas por que o Rio Grande do Sul, né, seria mais português do que espanhol. Falaste a questão dos açorianos, os tropeiros, e qual seria a terceira mesmo? As Sesmarias. Sesmarias, A perfeito. concessão de grandes propriedades de terra. No momento que eu te dou, o rei te dá uma grande propriedade de terra, tu vai fazer de tudo para conservar, porque é a tua propriedade. Sim. E de uma forma, sem o Estado gastar, é tu que vai gastar para cercar, porque não havia cercamento, para cuidar, botar os teus agregados a proteger, tu está fazendo, enquanto Estado, a forma mais econômica de conquistar um território, transferindo a particulares essa conquista, porque eles vão fazer de tudo para conservar a sua propriedade, que, de forma direta, é o domínio português aqui, né? Certo. Quer coisa mais inteligente que isso? Certo. Muito obrigado. Tudo bem. Dona Geni de São Gabriel. Olha, Vera, quero te parabenizar pela explanação, que foi ótima. E a pergunta que eu vou fazer, assim, não é diretamente sobre o assunto, também não sei se tu vai saber me responder, mas é uma questão que me intriga muito. Porque, já que estão falando na Revolução Farroupilha, ou como tu queres, a guerra... Guerra Civil. Guerra Civil. São Gabriel, durante um ano, os farrapos ficaram em São Gabriel porque se refazendo, fazendo armamentos, costurando roupas e inclusive, criaram lá uma escola, enfim. E São Gabriel não consta como capital farroupilha, né? Eu queria saber o porquê disso. A pesquisa explica muita coisa. Falta alguém pesquisar. Porque, na verdade, a documentação farroupilha, que se constitui de cerca de 32 mil documentos, está no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, lá naquele prédio do antigo Correio de Telégrafos. Lá está toda a documentação produzida pelos farroupilhas, tudo. Então, o que acontece? Pesquisa é um recorte. Então, vai, né, o Tiago lá, o meu recorte é esse. Hoje, cada vez mais, se recorta, quer para mestrado, quer para doutorado, quando fala em academia. Porque ninguém pode falar do mundo sozinho, tem que falar em recortes, sim, em fragmentos. Então, o desafio fica dado. Então, seria o caso de procurar na documentação farroupilha, deste período do ano relativo a São Gabriel, o que lá diz aquela documentação da presença farroupilha em São Gabriel. Está na hora de botar a mão à obra. O Osório Figueiredo nunca escreveu sobre isso? Não. Não. Só falou isso, que ficaram um ano lá recuperando as roupas, recuperando o armamento, e, inclusive, que foi criado lá o ensino, uma escola, né, que foi a primeira escola lá de São Gabriel. Mas, inclusive, o Giuseppe Garibaldi morou lá, tem até um baú que ele esqueceu lá, enfim. E de lá que ele foi embora para o Uruguai.
Só que assim, São Gabriel não consta como teria, no caso, na a hora. terceira capital e Alegrete seria a quarta, né? Tu é animada para pesquisa. Fica mas- convocada para destrinchar. essa Infelizmente, eu não vou ter tempo. Eu tenho que terminar a minha primeiro e que está Então vamos lá. muito Bota a juventude de São longe Gabriel do a fim. trabalhar. De Lá, repente. bota lá a gurizada lá. Não, acho que eu vou falar com esse moço aqui do Alegrete que eu estou gostando mais. Acho Olha que tem só. mais futuro. Tá bom, olha aí, Thiago. Ó. Vamos lá. Obrigado, A gente Vera. ajuda, a gente ajuda. Vamos lá. Oi. Primeiro, parabenizar a senhora pela palestra brilhante, foi muito bem colocado. Obrigada. Eu queria ajudar a nossa conterrânea aqui. Eu venho fazendo uma pesquisa sobre a Revolução Farroupilha em São Gabriel e eu acho que eu vou conseguir responder a dúvida dela. Ótimo. Na época, São Gabriel era uma freguesia. Ela era termo, fazia parte do termo de Caçapava. Então, era lógico que ia se citar Caçapava como segunda capital farrapa, Piratini como a primeira, e não poderia ser citado São Gabriel, embora comprovadamente a sede do governo Farroupilha esteve lá, inclusive embarcada em carretas, como consta no livro República das Carretas. Não consta como capital Farroupilha, porque fazia parte do termo de Caçapava. Perfeito. E aí, então, vem a terceira. Então, eu entendo, eu como gabrielense de coração, de nascimento, a gente vem fazendo uma pesquisa aprofundada exatamente desse ponto. Infelizmente, eu não sabia que a minha conterrânea tinha essa dúvida aqui, né? Nós não tivemos tempo muito de conversar a respeito, embora viemos juntos, né? Mas foi interessante, serviu duplamente hoje para a gente esclarecer e crescer mais ainda em relação à história. Mais uma vez, parabéns pela brilhante colocação. Obrigada, mas eu vou te dizer mais, eu dou um outro exemplo. Quando vieram os alemães em 1824 para São Leopoldo, em 26 foram para Santo Antônio da Patrulha. Mas o que era Santo Antônio da Patrulha? Era de Palmares a Torres, todo o litoral norte, todos os campos de cima da serra, todos os campos de Vacaria e depois os campos da Lagoa Vermelha. O que é São Pedro de Alcântara, do lado de Torres? O que é Três Forquilhas? Depois passou a ser da Conceição do Arroio, que é Osório. Então, ou seja, não aparece Conceição do Arroio, era a nossa freguesia. A freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Arroio era o nosso distrito. Mas aparece Santo Antônio, que é o caso de Caçapava, vezes São Gabriel. Então, ou seja, Conceição do Arroio ficou encoberto, que era nosso distrito. Mas foram para o distrito de Conceição do Arroio, que era de Santo Antônio, os alemães de São Pedro de Alcântara, na frente de Torres e Três Forquilhas, à beira do rio Três Forquilhas. Então, a gente tem que entrar no contexto de como é que era a organização eclesiástica, administrativa, civil, do período, que a gente entende. Né? Então, Geni, essa explicação é a certa, é a válida. Exatamente. Eu tomo esse exemplo aí, que é bem igual, bem igual. Mas São Gabriel, que era, portanto, uma freguesia que era distrito de Caçapava, está na hora de escrever um texto para trazer essa verdade, essa justiça. Palavras vão ao vento. Se tu não escrever, seja num e-book ou num papel, vou. Então, está na hora de escrever. Nem que seja para botar num artigo de jornal que vai ser lido e depois vai ser arquivado, no sentido de guardado para ser na testemunha do tempo. Está feito. Uma solução foi dada hoje. Beleza. Ótimo. Quem quer mais? Tá bom. Alguma outra pergunta por aí? Vamos ali. Outro parente. Obrigado, parente. Boa tarde. João Guglielmi, descendente dos Machado da Silveira. Uma pergunta para a senhora, não sei se a senhora pode me trazer um contributo. William van der Hagen, quando saiu da Bélgica, foi em torno de 1500 aproximadamente. A minha curiosidade seria no sentido de saber se é possível que essas pessoas que vieram para a ilha de Faial, no caso, ele veio para lá, se eles teriam alguma ligação com o povo judeu, no caso, porque naquela época estava acontecendo a Santa Inquisição. Seria possível só me dar uma contribuição? Bom, judeu tem para todo lado. Judeu português, judeu holandês, judeu espanhol, judeu italiano, judeu francês. A diáspora que Roma promove com o povo judaico, Sim. no primeiro século de Cristo, eu sou uma sefardita. Eu sou uma descendente de uma judia portuguesa que saiu de uma cidadezinha, bem uma aldeia
perto de Castelo Branco, do centro de Portugal, fugida da Inquisição. Então, ou seja, nós vamos encontrar judeu para todos os cantos. E nós temos que parar com esse preconceito contra judeu também, que é outro problema. Né? Quando a gente fala, fulano é judeu, quer dizer, fica achando que já é ladrão, que já usurpa dos outros, não é bem assim. Tá? Então, ou seja, judeu tem para todo lado. Então, tu vai encontrar um judeu de Flandres. O que é Flandres? Seria o norte da França, seria a Holanda e seria a Bélgica. Ali era Flandres. Quem morava em Flandres era Flamengo, com G, de gato. Que muitos flamengos foram para o Faial. Então, óbvio, qual é o grande centro judeu inicial do capitalismo europeu? Flandres. Antes de qualquer outro lugar, o grande centro do capitalismo na Europa não é a Inglaterra depois. É Flandres, é o grande centro da movimentação judaica. Muito. Os judeus foram expulsos de Portugal e da Espanha. Burros foram eles. Largaram todo o capital que tinha em Portugal e Espanha e deram de graça lá para Flandres. Mandaram eles tudo embora para lá. Burrice. Eu não sou a favor de capitalismo, mas foram burros nesse sentido. Então, Flandres é o grande centro do capital judeu. Então, os que foram para o Faial, sim, judeus. Portanto, se tu és um que é descendente de um faialense, tu és um descendente de judeu de Flandres que foi para o Faial. Pronto, resolvido o assunto. Graças a Deus, obrigado. Tá bom. Parabéns pelo seu trabalho. Tá bom. Nós aprendemos hoje. Fala, guriazinho. Kelly. Dona Kelly. A nossa gastronomia tem toda a raiz nas nossas origens. Sim. Bota o microfone, porque lá para trás não vão ouvir. Dá o microfone para a menina. Não, mas tem que ser, nós temos que gostar, fazer o quê? A nossa gastronomia tem as vertentes, tem raiz das vertentes todas, né? Todas as vertentes que nós recebemos, né, de imigração. Muito na açoriana, na africana e nas nossas raízes indígenas. Das coisas açorianas, eu tenho curiosidades em relação a alguns doces que fazem aqui na nossa região que não são comuns em outros lugares. Por exemplo, a geleia de mocotó, que eu ainda não Isso é africano? descobri. Isso é africano, escravo? Mas o doce de leite é uma mistura. Não, peraí um pouquinho, vamos por partes. Mocotó. Mocotó é africano. A sobra da sobra da sobra, porque o que o pobre italiano fazia? Fazia o cudiguingue. O cudiguingue era a graxa, pobre do colesterol. Né? Então, o que sobra, só não aproveitava o berro. Tá? Agora, o que é o doce de leite? A maior bacia leiteira da Europa, de onde é que é? Dos Açores. Os rebanhos de gado lá. Minha filha... E o doce de leite não é africano. Essa mistura que eu acho maravilhosa. Daí a riqueza, né, dessa troca. Tá? Outra coisa, as taipas, né, as taipas de pedra. Se vai aos Açores, as cercas de pedra, como queiram chamar, cerca de pedra, os muros de pedra, eles demarcam as áreas de plantio e de gado, limpam o terreno, tirando as pedras, para plantio e para pasto. Vai olhar, vocês vão no Google, cliquem lá, no Google, as paisagens dos Açores. É o que a gente vê por aqui, os muros de pedra para todo lado. Eu até disse para o Homerinho, faz uma comunicação para mostrar essa similitude que existem aqui com a de lá. Lá eles plantam a videira no meio das pedras vulcânicas. Eu fiquei, quando fui a primeira vez, fiquei bestializada. E bota a uva doce naquilo, no meio das pedras da lava, né? do vulcânicas. Então, ou seja, temos que nos apropriar e passar para os nossos filhos, netos, é de pequeno que torce o pepino, né? Esses saberes, esses fazeres, para continuar com essa tradição, com esse conhecimento e esse reconhecimento. Eu sei que hoje a gente vive nesse tempo midiático, né, do hedonismo, do prazer do comer, do prazer não fazer nada, do prazer do sexo, do prazer disso, do prazer daquilo, mas temos que ter prazer de conversar sobre os legados dos nossos antepassados, valorizar aqueles que antes de nós fizeram ser este lugar que nós recebemos deles, com as suas mazelas e com as suas coisas boas.
E que com eles a gente possa aprender e fazer esse lugar o melhor para aqueles que vêm depois de nós, que deve ser o nosso compromisso. Então, a herança, a memória, escutar os mais velhos, escutar os avós. Vamos ensinar os nossos filhos a escutar os avós, as suas histórias, suas lembranças, como viviam, como eram os brinquedos, como eram, enfim, as suas vivências. E essas recordações, elas são para toda a vida. A gente não esquece mais do que os avós contam, do que os pais contam. Só que hoje o negócio é apertar botão. Então, nós temos que fazer a contracultura. É boa a internet, é boa a informática, ela traz um bem que ela nos comunica, né, de forma imediata, mas a gente tem que tirar dessa tecnologia o bem para aproximar as pessoas, para tu não chegar no restaurante enquanto um está apertando o botão, o marido na frente, a mulher também, numa mão bota a comida na boca e no outro fica ali. As pessoas não falam mais, as pessoas não conversam mais, as pessoas não contam mais história. É só apertar botão. Os alunos em sala de aula não querem mais ouvir o professor. Então, ou seja, se nós ficarmos acomodados e não reagirmos, não promovermos, eu sei que é uma luta, mas a vida é feita de lutas. Não tem outra. Né? Não está morto quem peleia, vamos lá. Né? Vera. O que ela perguntou? Se a camélia é de origem açoriana. A camélia, a flor? Bueno. Eu diria que os jardins dos Açores são ricos em hortênsias, as azaleas, como eles chamam, as azaleias, né? Eu não sei, talvez o Regis, que tem mais conhecimento, porque vai mais lá seguido, eu já fui várias vezes, só não conheço o Corvo. Conheço todas as demais, mas o Regis é açoriano já por natureza. Né? Eu não lembro o Regis ter visto camélia lá, em algum lugar. Não recordo. Não sei se é, mas a flor mais tradicional dos Açores é a hortênsia. De hortência? Está aí, ó. Está aí. Está aí. É a flor mais tradicional. Camélia, pois então. Essa eu não tenho conhecimento, mas vamos pesquisar. Como a gente tem contato pelo WhatsApp e pelo e-mail, a gente segue conversando. Só que os outros não vão saber da nossa resposta, mas aí a gente dá um jeito de difundir depois. Mais alguma questão? Sim, eu gostaria. Vera, desculpe eu não tem desculpa. Abusar e das pessoas terem que me ouvir de novo. Mas eu tenho um testemunho. Como eu disse anteriormente, que eu sou daqui do Rincão São Miguel, eu sou muito exibido por ser do Rincão São Miguel. Existia no Rincão São Miguel um porto no rio Ibiqui que ligava o Rincão São Miguel a Buenos Aires. O tipo de embarcação, eu estou comentando isso para caracterizar bem o isolamento desses açorianos ao serem introduzidos aqui nessa região, assentados, o isolamento com aquela região de Porto Alegre, com o norte do estado do Rio Grande do Sul. Então, realmente aqui no nosso município, e particularmente nesse meu paraíso que é o Rincão, ele é a terra dos esquecidos mesmo, porque o contato que esses açorianos passaram a ter com a civilização não era com Porto Alegre, com Rio Pardo, ou com Pelotas, ou Rio Grande, que já existiam, e sim com Buenos Aires. A localização, eu tenho até uma curiosidade muito grande em chegar no local, mas fica hoje numa fazenda de um amigo particular nosso, que é chamado o Neco Faraco, ele é casado com uma Machado da Silveira, e fica a Estância São Pedro, é onde foi esse porto. Era o último porto que dava acesso ao Ibiqui, porque depois, acima do Ibiqui, já começavam aquelas corredeiras, né? Então, navegável era desse porto da Estância São Pedro até Buenos Aires, porque desciam o rio Ibiqui, entravam
no Rio Uruguai e do Rio Uruguai no Rio da Prata e chegavam a Buenos Aires. Sim. Então, contam também oralmente a coisa, que as coisas, os utensílios que as nossas famílias, esses Machado da Silveira, tinham no Rincão São Miguel, eram essencialmente compradas em Buenos Aires. Olha só. Então, né, só como curiosidade. Não, né? não, é um adendo interessante. Muito interessante. Muito obrigada. Não, só vou contribuir com as, nós chamamos aqui cercas e mangueiras de pedra. Sim. E mangueirões. Lá nos campos de cima da serra, Lá Mangueirões. chamam taipas lá, né, vocês Mangueirões. para outros lugares, e nos Açores chamam muros de pedra. Aí ontem eles estavam me falando, e nós aqui temos, olha, mais de 200 cercas, mais de 200 mangueiras e mangueirões, e em bom estado e em uso, graças a Deus. Feitos lá nos inícios de 1800. E aí, eu sabendo da história agora açoriana, do tal de muro de pedra, que até hoje tem, quem sabe não foram esses casais e os descendentes, trouxeram o conhecimento técnico do saber e do fazer. E aí, os escravos fizeram esse conhecimento técnico trazido das Ilhas dos Açores. Ó, tá para estudar isso aí, pesquisar, né, Vera? Bem importante. E nós temos muitas aqui, viu? Maravilha. Em uso, até hoje, graças a Deus, bem conservadas. Ótimo. E temos ainda quem trabalha com cerca e mangueira de pedra. Temos 3 pessoas que aprenderam com seus antepassados e trabalham muito bem, mas tem só 3. Está terminando. Tem que gravar com eles, fazer história oral com eles. Então, já estamos fazendo. Eu não perdi de mão. Tá bom. Ô Vera, vou só... A dona Genina, que fez a pergunta das camélias. Só para dizer assim, lá nos Açores a gente tem a flor símbolo dos Açores é a hortênsia. Né? Se qualquer entrar no Google e olhar, acho que eu até tenho uma imagem depois para passar com muita hortênsia. E então ela é considerada a flor símbolo dos Açores, porém não é dos Açores, é do Japão. E a camélia também é de origem japonesa. As duas são de origem japonesa. Embora tenha se profundido e lá ela se deu muito bem, porque como a Vera estava colocando antes, as terras de origem vulcânica, elas são maravilhosas para planta. Tu vai ver uma hortência lá, ela é um azul, assim, uma cor violeta linda. Uma rosa é aquele vermelho, assim, então ela dá muita vida na cor de tudo que é plantado. Então, por essa característica, se dá muito bem lá as flores. Né? Que tem, como a Vera falava, é um jardim lá. Mas não são de origem de lá, são todas as duas de origem japonesa, japônica. Da arquitetura, nada para perguntar? Tá. Então, tá. Então, a gente agradece, né? Não, agora a gente vai ter um intervalinho para convidar vocês para um café, em inglês tal de coffee break, eles chamam, mas é café para nós. E aí agradecemos a Vera, muito obrigado.